assuntos. Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o psicólogo Alexandre Brito. Vai falar sobre um tema que é recorrente, né, nos últimos meses, infelizmente, que é o luto nesse momento de pandemia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Alexandre. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que caracteriza o luto primeiro, né? Antes da gente falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse assunto. Vamos sim. Olha, para que a gente possa compreender o luto, a gente tem que entender que ele acontece em alguns momentos específicos da vida, que é justamente quando a gente tem alguma perda. Seja uma perda como um fim de um relacionamento, seja uma perda de algum vínculo que talvez você tinha no trabalho, inclusive, mas também quando alguém morre e a gente aí tem que lidar com esse processo de simbolizar essa morte. Então, o processo de luto, ele é um processo de transformação, na qual você acaba realizando ali esse trabalho, vamos colocar assim, de luto, para que você possa lidar com essa perda. Certo. Tem gente que tem reações muito diferentes em relação ao luto. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas acabam ficando, digamos, muito compungidas, muito internalizadas com essa dor, e outras pessoas externam muito essa dor, colocam muito para fora essa dor. São reações normais ou há uma, digamos, reação que seria mais adequada? Você jogar para fora tudo aquilo que está sentindo é melhor do que você ficar internalizando essa dor? O que seria melhor? Com certeza é melhor você realizar o luto, sentir a dor que você sente, poder elaborar da sua forma, no seu tempo, porque o luto não tem um tempo cronológico na qual você vai saber como que você vai conseguir ali recuperar uma certa energia, simbolizar essa perda para se lançar para novos amores, continuar vivendo a sua vida, mesmo que você não esqueça o que você perdeu, mas que você possa elaborar o que você perdeu e você possa conviver com isso de uma melhor forma possível. Algumas pessoas não reagem bem justamente por isso que você está dizendo. Às vezes algumas pessoas tentam apressar o outro para que o luto seja para que você se recupere logo, para que você fique melhor logo. Começam a falar coisas que muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham, como foi melhor assim, você tem que ser forte, mas na verdade nem sempre isso é uma boa ajuda. Às vezes a gente consegue ajudar alguém que está enlutado, se oferecendo a realizar algumas tarefas, porque a pessoa que está enlutada, ela está em um processo de volta para dentro de si. Então ela fica mais desatenta, ela acaba se distraindo mais, ela acaba não conseguindo completar algumas tarefas, enfim, então ela tem trabalho de luto. Então esse trabalho de luto e esses sintomas, vamos colocar assim, demonstram que ela está ali em um processo de recuperação e de transformação pessoal, porque ela teve ali uma perda e isso fez com que ela mudasse a sua vida, ela teve pode se sentir até despersonalizada, desconhecida em relação a ela mesma. Então, algumas pessoas não contribuem para quem está enlutado. E também existe o próprio enlutado que nem sempre reage bem, como você está dizendo. Então, você negar a perda, você não admitir a perda pode ser ruim. Vamos dar um exemplo de um relacionamento. Você termina um relacionamento e uma saída que não é muito boa para é a substituição. Algumas pessoas terminam um relacionamento e tentam substituir essa pessoa que você tem por outra. Bem como no caso da morte. Às vezes, vou dar um exemplo de criança também, que às vezes as crianças não são educadas para a morte. Às vezes a criança perde um homem. Acho que a gente perdeu o contato. Alô? Oi, tá me ouvindo? Agora sim, é que picotou a frase. O senhor falou, estava começando a falar da criança agora, nessa última frase, daí parou um pouquinho. O senhor pode retomar? Isso. A criança, às vezes ela perde vamos colocar um peixe ou um animal de estimação, e às vezes os pais põem outro peixinho dentro do aquário. Ou seja, a criança ela não conseguiu simbolizar a importância daquele peixe que ela teve até então. O que a criança perdeu naquilo que ela perdeu? Então, isso são saídas ruins para o luto. O luto, ele tem que ser feito, tem que ser admitido, ele tem que ser elaborado pela pessoa que o faz, para que ela não encontre saídas como essa, como é a substituição, ou também algumas pessoas que se sentem culpadas pela morte de alguém. Ou às vezes ela também põe a culpa naquele que morreu, no sentido de você me deixou, você me abandonou, você não me amou como deveria amar, ou a pessoa se sente culpada, eu não cuidei de você como deveria cuidar, eu não fiz o que deveria fazer, poderia ter feito mais. Tudo isso é parte do processo de luto,
Mas é importante que a gente também saiba assumir essa dor, assumir essa perda, inclusive assumir sentimentos bons e ruins diante da perda. A sentir a dor não é ruim, pelo contrário, ela é necessária. E às vezes você também tem algumas sensações agradáveis diante da perda, isso também não te faz alguém pior. Às vezes você tem algo ali que foi uma herança ou algo assim, que também não necessariamente você aceitar isso é ruim. Agora, tem muitas pessoas que acabam carregando o luto durante muito tempo. Elas não conseguem se desvencilhar dessa dor, elas acabam revisitando essa dor. Isso é normal, isso é comum, ou isso é um desvio nesse sentimento que a gente tem em relação às perdas, hein? Olha, o luto é justamente um trabalho que você faz para abrir novas possibilidades, tá? Desde que você possa abrir novas possibilidades, mas, ou seja, continuar vivendo apesar da perda, mas o luto também não é um processo de esquecimento. Às vezes a dor ela é tamanha que você vai continuar sentindo essa dor, talvez pelo resto da sua vida, mas a ideia é que você vá transformando a dor em saudade e até mesmo em lembrança e até mesmo em algumas alegrias que essa perda te trouxe com a simbolização da importância que aquela pessoa teve na sua vida. Então é importante que você possa não só admitir a perda, assumir isso e permitir-se também que você deixar-se perder também aquilo que você perde naquela pessoa que se foi é fundamental. Então, isso não significa que você esqueceu, diminuir a importância da pessoa, mas o processo de luto é esse trabalho na qual você volta a se lançar para o mundo, apesar de. Então, é um processo de transformação pessoal, de ressignificação, você começa a ter uma nova vida, e mas você precisa valorizar aquilo que você perdeu, sentir talvez essa dor como deveria sentir. Então, às vezes a gente vai levando, vai caminhando com esse luto aí, com esse processo de luto, talvez de uma forma que não saiba lidar muito bem com isso. Pode ser que em alguns casos, quando o luto fica nesse sentido que você está trazendo, você pode ter o acompanhamento de um psicólogo, de um profissional da saúde mental, e talvez até associar com algum outro tipo de tratamento, para que você possa, talvez, lidar melhor com essa perda e que essa perda não paralise a sua vida. Ok. Só para a gente encerrar, a gente falou muito de luto e normalmente o luto ele está mais relacionado efetivamente à morte, mas existem outros tipos de luto, pequenos lutos que a gente vai vivendo ao longo da vida também, né? Com certeza. Você pode ter vários lutos. Por exemplo, uma criança que se transforma em adolescente, o adolescente faz o luto daquela criança que ele era, porque ele não é mais aquela criança como ele era antes. Ele deixa de ganhar presentes de algumas datas comemorativas, ele deixa de ter alguns mimos ou algumas vantagens. O adulto também, quando deixa de ser adolescente, ele perde algumas questões da adolescência. Então, isso todos nós passamos por isso. É um certo luto de uma etapa da vida que não volta mais. E algumas pessoas, inclusive, insistem em se manter nessa etapa anterior, na verdade. E aí a gente vê cada coisa por aí que é bem complicada, que é preciso saber lidar com essa perda. Você pode ter vários lutos, uma criança que troca de escola, um vínculo de trabalho que você também troca, um relacionamento amoroso na qual você termina, começa com outra pessoa. E o luto é exatamente isso. Não é você terminar com uma pessoa e começar com outra para substituir a anterior. Não se trata disso. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, o seu primeiro filho, talvez, um aborto ou algo assim, não se trata de ter um segundo filho para substituí-lo, mas ela vai ter ali, se ela quiser e puder ter um segundo filho, ela vai ter um filho mais novo. Ela não deixa de ser ainda a mãe daquele filho que ela perdeu. Então, o processo de luto está envolvido em várias questões da vida, na qual a gente tem uma perda, tem uma ruptura, e a gente precisa ter essa elaboração que transforma essa perda real em algo simbólico, e esse simbólico tem uma importância fundamental na sua constituição, porque quando você faz o luto, você se transforma, se torna uma nova pessoa, e talvez você até mesmo se enriquece para viver. Tá certo, nós conversamos agora com o psicólogo Alexandre Brito, tem conversado aqui semanalmente conosco na Band News FM Espírito Santo, principalmente para falar sobre essas questões de saúde mental. Alexandre, obrigado, viu, mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Até a próxima, um abraço.